Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E para o nosso estado e para o mundo todo, você acompanhando a nossa programação através das nossas plataformas digitais. E para interagir conosco, a plataforma é o Facebook. Você pode nos acompanhar as lives no Twitter, no YouTube e no Facebook. Mas para mandar os seus recados é pelo Facebook, tá certo? E também pode acompanhar a programação na íntegra da RDC TV através do nosso portal. Você entra rdctv.com.br, confere todas as informações que tem no portal e clica ao vivo e você tem a programação real time da RDC TV também em qualquer lugar do mundo. Aí tem mais um detalhe, né? Tem também o nosso Instagram. O nosso Instagram que sempre tem novidades e promoções. Aliás, deixa eu ver se eu localizo aqui, onde tem uma promoção que está rolando. Hoje é dia 12, Heloíse Bordim. Boa noite. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Hoje é dia 12 de janeiro. Dia 12, né? Uma terça-feira, 12 de janeiro. Já deixa eu cumprimentar aqui. Professor Leandro Brandão, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Meus colegas, José Aveline Neto. Tudo bem, Aveline? Tudo bem, Rogério. Boa noite aos colegas. Puxa o microfone mais para tua frente aí um pouquinho. Isso. Maravilha. Flávio Valente, tudo bem, Flávio? Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo. Prazer, Tudo bem. satisfação voltar. Olha aqui, ó. Então, o que eu quero falar para vocês, especialmente para o torcedor do Grêmio, mas pode ter também para o torcedor do Internacional. Tá? Mas como a pergunta da promoção é sobre a Copa do Brasil, né, claro que é mais para o torcedor gremista. Então, olha aqui, ó. RDC TV, RDC TV Digital, está rolando a promoção seguinte, tá? No nosso Instagram. Janeiro e nada melhor do que curtir o Aqualocos, tá? O Aqualocos, ali na Estrada do Mar, passando a entrada de Capão da Canoa, né? O Aqualocos fica passando a outra entrada de Capão da Canoa, o Aqualocos. Junto com 4 convidados fica melhor ainda, não é? Claro. Então, para participar é só completar a seguinte frase, ó. Se o rei de copas for hexa da Copa do Brasil, eu... E aí a promessa mais criativa vai ganhar, tá? As respostas podem ser enviadas até o meio-dia, até às 12 horas de amanhã, dia 13. Então, não perca aí a oportunidade, você que quer ganhar um ingresso para o Aqualocos e mais com 4 convidados. Então, na realidade, são 5 ingressos, né? Para você e para mais 4 convidados. E você tem que ser criativo e completar a frase com a promessa que você vai fazer se o rei de copas, né? Se o Grêmio for hexa da Copa do Brasil, e aí você escreve, certo? Entra lá, confere no nosso Twitter, confere no nosso portal, tem todas as informações para você participar, tá ok? Bom, programa de hoje, o assunto é Grêmio Internacional, mas é também Juventude Brasil, é também Ipiranga, né? Ipiranga que está nessa demanda aí, deixou escapar uma oportunidade, olha... De ouro. Impressionante, né, Aveline? Eu sou um torcedor forte do Ipiranga e torço muito pelo Ipiranga, como eu estou torcendo muito para o Juventude, mas eu não estou tendo sucesso, sorte com esses dois times. Juventude hoje, né? O Juventude agora, saiu ganhando e o Brasil virou o jogo. O jogo, aliás, o Juventude, ele vem de um resultado extremamente negativo, né? Ele tomou 3-0, se não me engano, para o Operário de Ponta Grossa, não foi isso? Para a Ponte Preta. Não, minto. Não, acho que Ponte Preta ele ganhou. Foi para o Operário. E aí agora, o Brasil também vem de um resultado negativo porque perdeu para o Avaí dentro de casa. Perdeu para o Avaí dentro de casa. Estava com 10 jogadores, uma bobagem que fez o Rafael, não me lembro o nome completo do jogador, deu uma solada no jogador pênalti, do Avaí, hein? Um pênalti? Não. Uma solada foi uma expulsão infantil, idiota, no início do segundo tempo. O Brasil ainda se sustentou e no final da partida tomou o gol da derrota, né? Então, hoje, como disse o Aveline,
nós estamos no intervalo, o Juventude saiu na frente, precisando da recuperação, porque perdeu a posição no G4 da Série B, o Juventude. Foi para o 5º lugar. Mas está na beira, está na beirada ali. Eu presumo que o Juventude vai conseguir uma vaga, porque o Juventude é um dos clubes do interior do estado do Brasil, das cidades, das capitais do Brasil, né, que mais disputou os jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 13 anos consecutivamente. E depois saiu fora, mas também na época tinha o apoio da Parmalat, forte com a Parmalat, e aí, quando ele perdeu aquele apoio econômico da Parmalat, ele não conseguiu mais se estabelecer, não conseguiu mais manter. O Juventude é merecedor de voltar à Série A, seria um grande feito, né? E a história do Juventude de ser campeão da Copa do Brasil também, né? Sim, mas tá pertinho, né? Está pertinho, independente desse resultado de hoje, porque para o Brasil também é importante a vitória. Está disputando uma vaga ali com o CSA. Que está perdendo. Que está perdendo 2-0. CSA e o próprio Cuiabá, né? O Cuiabá tomou a posição do Juventude, a 3ª colocação. O Juventude era 3º. Vinha em 6º lugar, o Cuiabá passou para o 5º lugar e agora está em 3º lugar. Agora, o Flávio Valente falou em merecer. Eu acho que todos merecem, mas, claro. Mas tem que se fazer merecedor. Claro, não pode tomar essa chinelada que tomou na rodada anterior um time que está no G4. Merecedor pela história que o Juventude já construiu, né? Tanto na Série A como na própria Copa do Brasil. O Brasil, por exemplo, tem algumas histórias na primeira divisão, né? Mas não tão consolidadas como tem o próprio Juventude. Nos anos 80, né? Teve algumas vitórias emblemáticas, né? Mas diante da história do Juventude, o Juventude voltaria mais ao natural. O Brasil seria um processo, se voltasse até, não sei como é que se manteria, né? Porque é toda uma construção histórica para tu voltar, de planejamento, de investimento. E me parece que o Juventude fica mais próximo dessa realidade de almejar, não só almejar, mas, quem sabe, ficar por algum tempo na Série A. Né? E se conseguir ficar na Série A e se lutar sempre para garantir a participar da Série A, pode, por que não, durar aí mais 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. E até, para contextualizar, né, o vice de futebol do Juventude, o Oswaldo Pionero, falou hoje pela manhã com a Rádio Grenal. Foi interessante que ele trouxe que, em caso do Juventude subir para a Série A, que eles não fariam um super investimento e um super elenco e tudo mais, porque eles sabem que pode acontecer daqui a pouco de voltar para a Série B e ficar endividado, né? Então, que seria mais uma questão de trabalhar muito mais o patrimônio, valorizar o clube e tudo mais, do que fazer um grande investimento para disputar a Série A em caso de acesso. Fazer algo racional, né? Isso. Na verdade. Bom, falando do Ipiranga, não é? O Ipiranga de Erechim, quero mandar um grande beijo para minha amiga Sueli Andrés, lá de Erechim. Faz muito tempo que eu não a vejo, mas ela está sempre ligada conosco aqui, inclusive comentou com o pessoal lá que faz a cobertura do Ipiranga, que nós falamos ontem no programa aqui a respeito do Ipiranga, né? E vamos falar de novo porque a gente está nessa cruzada. Tem que ver qual é o dia que é a rodada, né? Da rodada que é decisiva aí. O Ipiranga joga em casa contra o Paysandu, que é o 2º colocado, tem 7 pontos. Exatamente. O Paysandu. No sábado. É sábado agora. Isso. O Ipiranga vencendo vai aos mesmos 7 pontos do Paysandu. Empate em número de pontos. Em número de pontos. Mas vitórias, aí o Ipiranga ficaria com o mesmo número de vitórias do Paysandu. Só perdendo no saldo de gols. Aí, sim, mas se o Ipiranga, que tem -2 e o Paysandu tem -1, se o Ipiranga faz 1, já inverte. Aí fica o Ipiranga com -1 e o Paysandu com -2. É verdade. Entendeu? Porque é o jogo direto deles. Então, 1-0 para o Ipiranga, só que aí o que acontece? No outro jogo, o Remo, que é o líder do grupo com 10 pontos, está classificado já, enfrenta o Londrina. O Londrina tem 6. Tá? Então, o Remo tem que vencer o Londrina. Tá? Tem que vencer o Londrina. Porque o empate, porque aí o Londrina vai ficar com 7 pontos também. Mas daí tem 2 vitórias. O Ipiranga e o Londrina tem 1.
Sim, mas se o Ipiranga vencer, vai para 2 vitórias. Aí classifica também. Aí classifica também. Classifica também. Muito bom. Então, essa é a situação aí. Nossos amigos de Erechim, que nos acompanham, né, na RDC TV, ficar nessa torcida pelo Ipiranga aí, porque realmente precisamos colocar, e ainda mais se o Juventude conseguir a classificação mesmo para a Série A, o que a gente espera, para nós mantermos 2 gaúchos na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí seria bom demais, né? Bom, melhor do que isso, só se der Grêmio campeão da Copa do Brasil e Internacional campeão brasileiro. Aí fecha tudo. Pra galera. E não custa sonhar, né, mas cara? o jeito que está, eu acho que até é possível, né? Porque os resultados que estão acontecendo por aí está sinalizando, né? Eu aqui nesse programa aqui, o Flávio ali, só para ter uma ideia, e ela estava junto, que eu estava muito cético em relação ao Internacional, e me perguntaram se eu acreditava no Internacional. Eu disse, olha, o Internacional, para mim, já vai ser um título se o Internacional participar da Libertadores da América o ano que vem. Vai ser um título. Aliás, o ano que vem não, esse ano. Esse ano. Para mim, vai ser um título se o Internacional participar. Porque eu acredito, infelizmente, mas eu acredito mais no Grêmio do que o Inter. Apesar que o Inter deu uma repicada aí, e está bem. Mas eu não estava nada acreditando no Internacional. E de uma hora para outra, e ver como é que é o futebol, daqui a pouco esses times todos da ponta, o São Paulo, o Atlético, o Flamengo, foi todo mundo perdendo, e o Internacional manteve um número de vitórias consecutivas, e agora o Internacional está em segundo lugar. E pelos meus cálculos, eu acho que vocês devem ter também igual, eu acho que o Internacional pode ser campeão só dependendo dele mesmo. Eu acho que o Internacional tem jogos difíceis. Se ganhar do São Paulo, se ganhar do São Paulo, é campeão direto. Se ganhar do São Paulo, se ganhar do Grêmio, né? Coisa que não acontece há algum tempo. Não, mas... mas depende dele, sem dúvida. O Grêmio, com o empate agora, consegue, se vencer o jogo que tem atrasado do Flamengo, passa o Internacional ainda? 53, vai. O Grêmio está quantos pontos atrás do Inter? 40... Isso é o que eu estou te perguntando. 49, o Inter está... Vamos buscar aqui para falar. Nessa última rodada, o Grêmio já poderia ter assumido a vice-liderança. Se tivesse vencido. Isso, se tivesse vencido, mas agora exatamente. Ficou mais 4 pontos, então não tem como. Então, na realidade, o Internacional só depende dele. Mas tem um Grenal, Rogério. Não, o bom é que nós teremos jogos... Tem Grenal, Rogério. Nós teremos jogos... Tem Grenal. Fica um pouco... Olha aqui, antes da gente continuar... É que os jogos são decisivos, né? Esse que é o legal. Bom, porque agora falta... Extremamente decisivos. São o quantas Grêmio, rodadas? Sexta-feira vai ser a decisão. Se Agora ganhar do Palmeiras... Vamos saber quem é quem agora. Sexta? Se o Grêmio ganhar do Palmeiras, pode pensar no brasileiro. E está bonito essa disputa, porque os times estão tudo um próximo do outro, né? Diferentemente do ano passado, que o Flamengo chegou e um querendo derrubar o outro, 68, 69 pontos. Disparou assim, vertiginosamente. E a Série B também. A Série B também está muito parelha. Se o Brasil confirmar... O América... Sim. O América e a Chapecoense dispararam. Mas eu digo na disputa para as outras duas vagas... Está parelha. Tá parelho. Você tem o Cuiabá, o CSA, o Juventude... Ponte Preta e Guarani. O Guarani ali. E o Brasil, se confirmar essa vitória diante do Juventude... ele já fica também querendo pegar... Se tivesse vencido... E olha só, né? E olha só, o CSA e o Juventude estão empatados e agora o CSA está perdendo. Assim como o Juventude, né? Está perdendo para o Paraná, né? Para o Paraná, por 2-0. Nenhum também quer subir, nem tanto Série A quanto Série B. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Roberto Torres, que também está sempre ligado. E ele sempre me manda as informações, o resumo, como é que estão a Série B, principalmente, e Série C do Campeonato Brasileiro e também outras informações. Grande abraço, Roberto. E se tu grande me Torres, mais conhecido como Torres. Me permitir, Rogério, eu também quero mandar um grande abraço para um amigo que nós conhecemos muito, Osmar Trilha. Grande Osmar Trilha. Osmar Trilha, irmão do Ivan Trilha. Nosso colega, jornalista. Não, o Ivan Trilha que era irmão do Osmar Trilha. Exatamente. E o Osmar Trilha, infelizmente, deu positivo, né? O teste positivo do Covid-19. Não, infelizmente não.
Felizmente, vamos... Sim. O Rede Globo, vou te chamar de Rede Globo. Não compara, Rede Globo. Não gosto da Rede Globo, pode não gostar, mas eu gosto. Vamos pelo lado positivo da notícia, não pelo lado negativo, pelo lado positivo. O Osmar Trilha, ele contraiu a Covid-19, esteve numa situação muito difícil de saúde, realmente, e superou. Ou seja, ele entra para a estatística daqueles que a imensa maioria se recuperaram da Covid-19. É verdade. Grande Osmar Trilha, eu quero mandar um abraço, um beijo para o Osmar Trilha, que é parceiro. Tu conhece ele? Não conheço. Não conhece, né? Mas é uma grande figura, é um cara legal. E nosso colega. Nosso colega associado da SEG também. Eu lembro sempre a frase do Lauro Quadros, né, que o jornalista separa o joio do trigo e publica o joio, né? Infelizmente. Então, um abraço algumas vezes, infelizmente. Um abraço ao Matrilha e à sua família. E sucesso pela grande recuperação. Sabe por que eu digo que o Ivan Trilha ficou famoso. Teve aquele casamento com a Mary Terezinha, né, exatamente, e tudo mais. Mas eu digo que o Osmar Trilha é o famoso, porque um cara que conviveu com o Garrincha, um cara que, moleque... Tem uma relação com a família Goulart. Sim, sim. E foi o ex-presidente Goulart no passado, porque ele é de São Borja, e tem uma relação profunda lá. E o ex-presidente morou no Rio e o Garrincha, na época dos anos 60, visitava muito o Garrincha e vice-versa. Que era o sítio, morava no sítio e o Garrincha capturava passarinho, gostava muito de passarinho, aquela história toda. E aí o Osmar Trilha conheceu o Garrincha, claro, o Osmar Trilha é mais moço que o Garrincha, o Osmar Trilha é menino ainda, mas ia junto com o Garrincha. Exatamente. E terminou desenvolvendo essa amizade. Que bacana. Né? Então, por isso que eu digo, né, o famoso da família é o Osmar Trilha, o Ivan era o irmão. E o Osmar Trilha foi página da revista Gol, porque a gente fez uma matéria jornalística nas páginas da revista Gol. Sobre isso, inclusive. Exatamente. Quantos anos tem o Osmar Trilha hoje? O Osmar Trilha, olha... 72 está o Osmar Trilha, é isso? 73, 74, eu não sei bem, mas por aí. Um grande abraço para o nosso amigo Osmar Trilha. Olha, você pode mandar os recados aqui para o Virando o Jogo através do Facebook, né? O Facebook à sua disposição aí para mandar os recados. Um grande abraço também para o Paulinho Andrade, que está nos acompanhando lá em Santa Catarina. É o Paulinho Andrade que é responsável pela Associação dos Jogadores do Sul, que reúne ex-jogadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e todos os anos ele faz o grande evento dos craques aqui, né, em Porto Alegre. Estou no grupo aqui. Está no grupo aí também? Eu falei Porto Alegre, mas o ano retrasado é que foi no São José, né? E esse ano foi no Cantegril. O ano passado... No São José ano passado e esse ano foi no Cantegril, agora... Não, e em Novo Hamburgo quando é que foi? Novo Hamburgo? Foi ano passado? Não, ano passado foi Novo Hamburgo. Retrasado foi no Zequim. É isso aí. E esse ano foi no Cantegril, em Viamão. Muito bem. Bom... o Internacional, o Grêmio, quem é que falou jogo decisivo para o Grêmio? Brandão? Jogo decisivo? Brasileiro. Grêmio e Palmeiras na sexta, né? Já dá para ver se o Grêmio vai ter chances, né? Realmente, de tentar o brasileiro, que eu não acredito. O Grêmio, a chance que tem contra o Fortaleza desperdiça, né? Eu acho que o Grêmio poderia tentar, né? Mas parece que o Renato não quer o brasileiro mesmo. Outra, né? Ele evita querer o brasileiro. Né? 13 empates. A questão não é nem questão de titular, de poupar ou não poupar, mas o grupo que o Grêmio tem, né, em termos de motivação, me parece que o Renato não... Em campo, o Renato não consegue transparecer uma vontade de dizer, olha, vamos encarar cada jogo do brasileiro como se fosse uma decisão. E não precisa botar o PP, põe o Everton, mas faz o jogador encarar aquele jogo como um prato de comida. Por que ele não consegue fazer isso? Não, por que ele não consegue passar isso para o jogador? Isso acontece com o Brasileirão, né? Porque aí, por exemplo, com a Copa do Brasil, os jogadores entram com porque aí o jogo é difícil, parece que aí ele incorpora um estado de, não, esse jogo é decisivo, esse nós temos que... E aí o Grêmio vai. Mas isso vem acontecendo em vários brasileiros. Que o Grêmio, mas é histórico. Se o Grêmio jogasse os brasileiros para ganhar, o Grêmio teria ganho uns 4, 5... Se a gente pegar os resultados do Grêmio... Não é muito exagero isso, Brandão? Não, mas Rogério... Rogério, quantos brasileiros o Grêmio teve muito bem? Só que daí, daqui a pouco... Eu me lembro um jogo, né? Grêmio e Avaí em Florianópolis. O Avaí estava nas últimas colocações. O Grêmio conseguiu empatar com o Avaí naquele jogo, acho que foi o ano passado. Então, assim,
jogos que naturalmente ganharia, mas o Grêmio não consegue. Parece que o brasileiro não é prioridade. Não sei se porque não dá dinheiro. Não sei. Nos pontos corridos, não sei se a Heloísa, quem tem estatística aí de pontuação, porque o Grêmio deve estar lá pontuando bem lá no final. O Grêmio, vários vice, terceiro, sempre chegando, o Grêmio né? chega, o Grêmio sempre chega. Não sei se o Grêmio não está lá entre os primeiros nos pontos corridos. Mas o que adianta isso? Só para mas aí que eu digo, podia ter ganho 4, 5, certo? Eu acho que a oportunidade agora, pelo que a gente está acompanhando nos jogos do Campeonato Brasileiro, eu presumo que o Internacional não vai empacar agora. Não vai empacar. Porque está vindo num ritmo legal. Se não empacar, o cavalo ensinado passa uma vez só, né? A oportunidade já passou e agora é a segunda vez. Se a sequência for forte, pertinente e duradoura nesse sentido de manter o quadro do time forte, bem estabelecido no sentido técnico de jogadas rápidas pelo flanco, né, com entradas jogadas pela diagonal, e o Internacional presumo que vai fazer barulho e vai chegar lá. Agora, sempre é uma incógnita, né, porque de repente o Grêmio vem atrás e o Grêmio é o Grêmio. A gente sabe que o Grêmio tem estrutura. Talvez o Grêmio no Grenal vai ser atrapalhar o Inter, não tanto o brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a classificação, a gente vai partir para essa análise aí. Não é? Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro. Aí, ó, 53 pontos o Internacional, a 3 do São Paulo, ambos com 29 jogos. O Atlético Mineiro, aliás, que pênaltizinho mandrake, né? Ontem, no final do jogo, foi o último lance da partida, o Bragantino vencendo por 2-1. Mas foi. Do Atlético. Hã? Foi pênalti. Foi tipo aquele pênalti no Diego... O Turim, né? O Diego Churin, que o cara errou a bola e chutou ele. Não, mas né? o do Churin, o cara pega por baixo da perna no ar. Mas o cara furou a bola, só acertou o cara. Pois é. Só chutou o cara. Ele não quis fazer o pênalti, mas é pênalti. Claro, ele deu um toco ali na canela. Não, deu um chute. Enfim, foi o pênalti, está lá. Mas, de qualquer maneira, o Atlético Mineiro tem 28 pontos e pode chegar na pontuação do Internacional. Aí, o Flamengo e o Grêmio é que não podem, por esse jogo atrasado, chegar na só pontuação. Um dos dois, né? Não é? Então, não tem. E o Palmeiras, sim. O Palmeiras está com 27 jogos, tem 2 jogos a menos, pode chegar aos mesmos 53 pontos do Internacional. Tá? Então, tá embolado isso aqui. Está embolado. Mas, de qualquer maneira, depende do Internacional, do resultado que ele fizer contra o São Paulo. O São Paulo joga contra quem agora nessa rodada? O São Paulo? São Paulo joga com o Atlético Paranaense. Isso. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. E hoje foi um detalhe, foi hoje ou ontem. Sabe quem conversou com os jogadores do São Paulo? Muricy Ramalho entrou em campo. Ele fez um papo assim geral com a garotada. Ou seja, para alinhar o que está acontecendo e talvez o São Paulo possa melhorar. Eu não discuto a qualificação e a qualidade que tem o Muricy Ramalho, absoluto. Indiscutível. Mas eu vou lembrar o ano de 2006 e eu insisto nisso. Se alguém tiver a paciência de fazer esse levantamento de 2006, quando o São Paulo, todo queridinho, surpreendeu negativamente perdendo a Libertadores para o Internacional, ou o Internacional surpreendeu positivamente vencendo aquela Libertadores, diante do São Paulo, que era campeão mundial, inclusive. Tá? Houve uma comoção geral no centro do país a favor do São Paulo, e o São Paulo foi campeão brasileiro naquele ano de 2006. Vocês lembram disso? Tá? E foi campeão, eu não tenho dúvida alguma, porque eu acompanhei vários jogos do São Paulo, ajudado pela arbitragem em muitas partidas. Bom, por que eu estou relembrando esse fato? Porque agora o São Paulo, desde aquele episódio que teve aquela reunião a portas fechadas dos dirigentes, inclusive do Raí, ex-jogador, que é todo queridinho também, da mídia lá, e o Lugano com junto. O Gaciba. E o Lugano junto. O Lugano eu não me lembro de estar nessa reunião, não. O Lugano ele não. faz parte, Era um outro dirigente do São Paulo, o Raí e o Gaciba.
E depois dessa reunião, nós vimos aquele absurdo que foi o jogo do São Paulo contra o Grêmio. Onde o São Paulo bateu a valer. E o pior, o São Paulo continua batendo muito. E as arbitragens estão fazendo vista grossa. E bateu nos jogos da Copa do Brasil também, né? Batendo mesmo, direto. Não tendo punição. E depois o seguinte, não é só aquela jogada escrachada que nós vimos para cima do Alisson e para cima do Luiz Fernando, que foram promovidas primeiro pelo Tietê em cima do Alisson, né, que é aquela pisada no tendão de Aquiles que vem lá do meio, do fim da panturrilha, corre, e rasga, né, e tranca o tornozelo, e também depois do Daniel Alves em cima do Luiz Fernando. Tá? Não é só aquilo. Toda dividida, o jogador vai no corpo para acertar o adversário. Por isso que eu falei aqui que hoje, para mim, o São Paulo, que é em prosa e verso, que é cantado e decantado é bom, né? Em prosa e verso, que é o futebol mais mau caráter que eu vejo sendo jogado hoje no futebol brasileiro. Quer dizer, então, que o Inter se cuide nesses próximos jogos aí. Eu entendo que tem que se cuidar. Vocês viram a atitude do time do São Paulo na eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil? Vocês viram o que os jogadores fizeram com a arbitragem, o que o treinador do São Paulo fez com a arbitragem naquele jogo? Muito, porque eles têm também por trás o prestígio do presidente da CBF, que foi presidente do São Paulo. Ali, eu acho que ali... Tem uma relação que, queira ou não queira, sempre tem uma relação de aconchego, de aproximação, porque o próprio árbitro... Eu não me lembro. O Rogério Caboclo foi presidente do São Paulo? Acho que sim. Parece que sim, foi presidente. Eu me lembro que o Marco Polo Del Nero, que foi presidente da CBF, esse São Paulino, e o Rogério Caboclo era muito ligado. Eu acho que foi presidente, sim. Pode confirmar. Eu acho que aquele momento do Grêmio, Rogério, foi uma consequência assim, de tantas eliminações do São Paulo com o Diniz. O Caboclo então, conselheiro do São Paulo. Conselheiro. Mas não foi dirigente, então, né? Dirigente. Não, o Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, é que foi, e a quem o Rogério Caboclo era e é muito ligado ainda. Então, eu acho assim que o Diniz só não caiu ainda porque nós estamos sem torcida, né? Se tivesse torcida no bafo gritando, ele já teria ido há horas. E ele está numa sinuca de bico, né? O São Paulo pode ser campeão e o São Paulo vem perdendo, né? Então, algo precisa ser feito para que os jogadores recuperem, sei lá, a autoestima que caiu diante do Grêmio, diante da Copa do Brasil, e agora tem um campeonato. Algo precisa ser feito? Está torcendo para quem, Flávio Valente? Algo, estou pensando com a cabeça dos dirigentes paulistanos, né? Com o dirigente do São Paulo. Né? Agora, acho que o Flávio Valente está com mudança para São Paulo programada. Por favor. E está vendo uma combinação. É algo que o dirigente acha assim. Não, eu sinto que está vendo uma combinação, uma consonância, né? A sinergia do treinador do Muricy Ramalho agora com jogadores. Porque o Muricy Ramalho tem essa relação de... talvez isso ajude, né? forte que ele tem com o fato novo... E aí eu pergunto para vocês... Isso aí ajuda, né, Rogério? Essa contratação do Muricy Ramalho pelo São Paulo não vai repercutir na mídia do centro do país? Sim, claro. Imagina, se o São Paulo já era queridinho... O Muricy, até pouco tempo trabalhando na Rede Globo, Sport TV e tudo mais. Mas, Rogério, isso aí, na realidade, é o ato do desespero. É um desespero e é criar um fato novo. O fato novo seria tirar o Diniz e botar alguém? Não, isso aí não vai se fazer. O time que está numa situação bem semelhante, o Flamengo, com todo aquele manancial de jogadores... Um treinador não consegue jogar. E aí, né, falando em Flamengo, diversos torcedores, várias torcidas organizadas do Flamengo hoje se reuniram na frente do Ninho do Urubu para protestar, né? Inclusive, ficaram cercando o carro dos jogadores, chegando no CT, alguns até jogaram ovos. E aí o Flamengo está no terceiro, quarto colocado da tabela. Mas tu não vê o time jogar. Não, o time do Flamengo é irreconhecível. O Rogério Ceni fazer nada de novo irreconhecível. No Flamengo. Então, aí seria o caso, na minha opinião, talvez seria até o caso
troca o Rogério, põe alguém que seja imediatista. Sim, mas teve em reunião. poucos jogos. Mas a reunião foi anteontem e mantiveram o a Rogério tendência Ceni. Aí eu te digo, felizmente não vai trocar. E vão manter, Se é pra até torcer, o final da então competição. felizmente não vai trocar. Vão manter o Rogério até o final da competição. Esse é o objetivo. E a questão do Diniz, do Fernando Diniz, essa queda do São Paulo, coincidência ou não, vem depois daquele xingamento que ele fez para o Tietê. Sim. Né? Dentro de campo todo mundo ouviu. Naquele jogo horrível, né? Perdendo o Bragantino, levando 4-0 no Mas tempo, né? o Bragantino não é essa draga toda, ainda mais Não, claro que agora não. E precisando né, fazer pontos. Tanto que estava vencendo o Atlético Mineiro ontem até o final. O Bragantino complicou a vida do Grêmio aqui também. Tá? Então... Pode ver qual é a barafunda que o São Paulo se meteu, né? Depois da perda da Libertadores. Vamos ver. Bom, a gente vai... Mas tomara que não dê resultado. Se é para torcer, torço para o Inter, torço para o Abel e torço para um baita Grenal decisivo daqui a pouco. Em seguidinha a gente vai colocar aqui né, os enfrentamentos que Grêmio Internacional tem pela frente, inclusive o clássico entre eles, o clássico Grenal. Um novo ano traz novas oportunidades para fazer a diferença. Assim como enfrentamos juntos os desafios em 2020, o Banrisul segue seu parceiro para recomeçar e realizar os seus planos em 2021. Conte sempre com o Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Por falar no seu tempo, é tempo né, de voltar para a academia, é tempo de voltar o treinamento. Eu vou tomar um xingão. Vou tomar um xingão agora. Eu já estou cobrando horas, né? Mas vamos fazer o seguinte, o professor Leandro Brandão. Estou bem. Lá do CT Crossfire 21. Vamos mostrar os alunos de lá, vamos falar, como eu disse, agenda positiva sempre, vamos falar das coisas boas, vamos mostrar os que estão lá, professor Brandão. Vamos. Tu não tá indo por causa da Jujuba, né? A Jujuba não tá lá, né? A Jujuba mascote, que não está mais lá, né? Porque no endereço anterior a Jujuba estava lá, que é a cachorrinha Bulldog, 1 aninho tem a Jujuba. E era parceira, depois, quando a gente terminava o treinamento, o Brandão liberava lá para eles brincarem. Rogério e Fortunati ficavam lá brincando com a Jujuba. E ele engordou, o Rogério, Sim, mas vem cá, o que tu quer? Não, mas isso Natal, aí Na praia, tomar cerveja, comer churrasco. Não, mas isso aí a gente combinou, né, Velino? Que agora, quando o Rogério voltar, a gente vai fazer as fotos para fazer o antes e depois, né, Rogério? Antes e depois. Mas quem é que já está no depois lá, Brandão? Tem bastante gente. Tá bem bacana essa tem volta de ano. Tem exemplos aí, não? Trouxe, não? Não, hoje eu trouxe um trabalho metabólico, né, que a gente desenvolvia lá no Ciclo 21, que é um pouquinho diferente da Crossfire. Então, nessa união agora do Ciclo com a Crossfire, a gente... Cadê o vídeo? A gente tá... Ó, apareceu aqui o... Aqui, ó. A gente tá desenvolvendo esse trabalho de base, que é o funcional mais raiz, né, Rogério? Que a gente vai ter agora na Crossfire 21, porque lá a identidade lá era o CrossFit, né? Então agora a gente tem o funcional, tem um CrossHit, que é um trabalho com musculação junto, sempre com peso livre e tempo, né, para recuperação no intervalo. E esse aí, e o CrossFit, né? Mas esse é o trabalho que dá aquela base e o emagrecimento, né? Então aí um circuitinho com alguns alunos que já eram da Crossfire. Os da Ciclo 21 estão indo devagarinho, mas estão indo, né? Ainda tem aquela resistência ainda por causa do Covid e também o verão, né? E o Lacerda tá indo ainda? O Lacerda tá indo há 2 meses, né? Tá indo, tô indo, mas não chegou ainda. Diz ele... Na CrossFit. CrossFit ele fala, né?
Diz ele que vai amanhã, se a Heloísa for. Se a Heloísa for, não, ele aí vai. já viu, né? Ele botou a culpa, botou o peso em cima de mim. Se ela for, ele vai. A Heloísa também tá. Agora o Mas a Lacerda me Heloísa vai botou fazer nessa, crossfit. né? Querem ficar mais magro. É, Não, agora ela o vai fazer o Lacerda me crossfit lá. colocou nessa. Ah, sim. E Rogério, também, não sei se passou ali, não chegou a passar ali o... Sim. Aí, ó, o desafio 21 dias, né? A gente vai fazer um desafio lá agora, no CrossFit também, na parte de emagrecimento, que vai contar 21 dias antes do carnaval. Mesmo não tendo carnaval, aí a gente não sabe como é que vai ser, né? Vai ser um trabalho bem bacana que a gente vai fazer louco, também. olha os exemplos que tu bota lá, olha esse cara e essa moça que estão ali. Levantando um pneu ali. Pô, brincadeira, velho. É, Como mas vai que ser um trabalho bem bacana que a gente vai fazer, porque eles já tinham essa cultura de fazer o desafio lá, Sim. para aqueles alunos que querem emagrecer, para ver quantos quilos, quantos de percentual de gordura vão perder, e os que ganham massa muscular também. E lá na ciclo 21 tinha as Olimpíadas, né? Inclusive o Rogério ganhou as mini Olimpíadas lá, lembra, Rogério? Na minha categoria, Na né? categoria dele. Vamos combinar, então, né? a gente está fazendo um calendário com desafio, com Olimpíada e algumas ações aí que vai ser bem bacana no ano. Olha lá o telefone, 99214-0889. Esse é o número do WhatsApp, 99214-0889. Tem a aula experimental. Gratuita, né? isso. Você manda lá o WhatsApp, combina lá, faz uma aula experimental gratuita e tem contato com todos esses sistemas de treinamento, como falou o professor Leandro Brandão. O Crossfire 21, o CT Crossfire 21, fica ali no bairro Santana, né? Santana, Gomes Jardim 477. Isso. Pelo menos o endereço eu sei certinho. É, quase esquina com a Princesa Isabel ali. Isso aí. Muito bem. Professor Leandro Brandão. Bom, vamos colocar então na tela os caminhos aí de Grêmio e de Internacional nesses próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com quem aí na tela? Vamos começar com o Internacional, né? O Internacional tem em casa o Fortaleza, domingo é de noite, né? 20h30, é isso, né? Isso. 20h30, né? O Fortaleza. Depois já vem dois jogos que são decisivos para o Internacional. Né? Que é o jogo contra o São Paulo para ganhar fora de casa, não é fácil, não é fácil. E o Grêmio, que é em casa, mas é o clássico, né? É o clássico. Rogério, uma pausa. São Paulo, o Grêmio é uma incógnita porque vem perdendo há muito tempo. Eu acredito que o Internacional passa pelo São Paulo. Eu tenho medo do Internacional. Assim? Tenho medo do Internacional quando for jogar com O esporte. o Red Bull, com o Sport. Esse é o meu medo. Com o E não Vasco ganha do fora de Atlético Paranaense casa. fora. Com o Vasco fora de casa é um Agora com o perigo. Luxemburgo É. vai se ajeitar o Vasco. Não tem jogo fácil, né? Porque olha aqui, Flamengo o e Red Corinthians. Bull, Tem 9 jogos crescendo. aí, né? O Inter faz 12 pontos. 12 pontos em 9 jogos, Brandão. Faz 12 pontos. Não, olha, Mas como? Pessimista, vamos Breno. combinar Faz 12 que pontos. essa reta aí tá difícil, hein? Mas em 9 jogos, Não, não Vai faz. ganhar 3, empatar 13. Não, isso aí é mais sonho do que realidade. Esses jogos aí. Eu não sei, até pode ser, tomara, né? mas olha aqui, ó. Mas é difícil, hein? Tudo bem. Esse de mini 27 fazer 12? esse mini campeonato carioca que o Inter vai fazer, com Vasco fora e Flamengo fora, é um negócio difícil. Não tem. O Vasco vai ser outro Vasco. Aliás, já está começando a ser, né? O Luxemburgo, ano passado, foi muito É bem. prova sem Vasco. dúvida alguma, para o Internacional, né? O Inter vai fazer ponto ali, a Fortaleza. O Grenal é um... Claro, além de clássico, né? Mas é um Grenal que tem uma história, né? Onde o Grêmio ganha, faz desde 2018 que o Inter não ganha, né? Bom, mas Então é um sempre super isso. Grenal também, né? Claro. Isso é muito bom pro Porque clássico, né? sempre está mais perto de acontecer a quebra, né? Exatamente. A teoria, a tese teoria, é que essa é um essa. dia vai acontecer, né, Rogério? Mas Fortaleza em casa, apesar do Abel ter falado e com propriedade, né, de que sempre é jogo difícil, que não tem, ainda mais o Fortaleza tentando fugir das últimas colocações, mas é vitória obrigatória do Internacional. dúvida. Esse é 3 obrigatória. pontos direto. E para mim o que Depois vai definir a vida do Internacional são esses 3 jogos. Tem a obrigação de ganhar do Fortaleza, que é o jogo em casa contra um time mais fraco, e tem depois os 2 jogos pedreira, né? daí São se Paulo vai bem, fora e e depois- Vai bem né, esses dois, não vai bem nos outros? E se Não, for bem, tudo bem, mas o que eu digo, Rogério? mas eu digo, Brandão, é o seguinte, o ir bem
é que tu vai encorpar. Vai com moral. Não, vai exatamente isso. Não vamos ser tão idealistas em relação a São Paulo e Grêmio, mas que o Inter faça, vamos supor, 4 pontos naqueles 2 jogos. Aí tu pega o Red Bull, aquele ali é o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense. Tu pega aqueles 3 jogos ali que são jogos passíveis de ganhar, né? Então aí realmente aí tem os 3 últimos jogos ali, que Aí é pedreira. E contra o Vasco, possivelmente o Vasco, acredito eu, que já estará fora da questão da possibilidade de rebaixamento. Não, sim, mas aí... E aí tu tem Flamengo como um jogo, quem sabe onde estará esse Flamengo nessa época? Que porção vai estar, né? Que Flamengo será esse? E o Corinthians está cumprindo tabela, né? Cumprindo tabela, e o Corinthians, no mínimo, vai querer participar de uma Sul-Americana, possivelmente. Bom, vamos passar para os enfrentamentos que tem o Grêmio, não é agora pela frente no Campeonato Brasileiro. Mais difíceis. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos. Olha só, 4 que vai jogos ser aquele primeiro, contra o Flamengo, que é o jogo atrasado, né? Bem mais difícil. Tem 5 candidatos ali pro Grêmio. 4 jogos dificílimos. Os próximos 4 jogos são confrontos diretos e ainda depois decisivos. tem Santos e tem São Paulo. E quem vai garantir a classificação do Pelo Internacional menos 3 vai ser, são em casa, né? possivelmente, até o Grêmio. Bom, esse jogo de sexta-feira, do Grêmio lá em São Vai Paulo tirar contra o Palmeiras, Palmeiras vai daquela- depender muito do que vai acontecer daqui a pouco. Exatamente. Muito do que, porque daqui a pouco o Palmeiras e River Plate, né, jogam em São Paulo. Não, o Palmeiras vai para a final, né? mas E eu vai jogar mais de sangue doce na sexta. Provavelmente seja mais sangue doce. Só que né? o sangue doce do Palmeiras, o grupo de jogadores do Palmeiras é muito bom, né? O técnico Então- não tem também sangue doce para o técnico Abel Ferreira, também não tem muito, né? Ele vai... Ele é tipo um ele, Jesus, ele né? disputa tudo que dá, né? Mas... Não, os jogos são difíceis, né? Mas se pegar o fator casa, os jogos são em casa, né? Atlético Mineiro, Flamengo, Santos, São Paulo, e Atlético Paranaense. São jogos difíceis fora de casa. Pelo menos são em casa. Se o Grêmio, tem o São confirmar em Paulo casa, também. pega o Red Bull fora, que não é tão fácil também, né? O Red Bull é um time acertado. Botafogo tá morto, né? E Curitiba tá lembrando morto. que ali no finalzinho aí pode ficar mais próximo, vai ficar mais próximo da final da Copa do Brasil, né? Eu acho que o Grêmio sim. faz 21. A grande questão é que o Grêmio, como eu falei no início do programa, o Grêmio não vai como não vai com aquela vontade daquele prato de comida para vencer o brasileiro. Então, o Grêmio vai para Mas fazer será- uma campanha para chegar entre Olha, quarto, né? Nós vamos até falar em seguida sobre as razões que podem levar o Grêmio a ter uma mudança de comportamento a partir do que nós vimos contra o Fortaleza. Tá? E a partir de uma informação que a Heloíse tem, que foi dada hoje na Rádio Grenal. Mas esse jogo aqui, né, a exemplo do que é para o Internacional obrigação de ganhar o Fortaleza, tá? Por razões diferentes, no caso do Grêmio, se quiser alguma pretensão de título ainda, tem por obrigação ganhar do Palmeiras lá em São Paulo. Isso aí vai fortalecer e vai ajudar muito o Internacional, porque aí o Palmeiras vem para trás, né? E se o Internacional começar a ter uma sequência de vitória, com certeza o Internacional vai levar vantagem e vai se aproximar mais do título. Porque nós temos que lembrar sempre Tem isso. 80% já, as estatísticas que tem dito aí, ou não sei onde que eu li, que o Internacional está com 82% garantido na Libertadores da América do ano que vem. Essa estatística, cada numerólogo muda essas estatísticas. A última é que o Inter tem 19% de chance de eu título. não vou atrás dessas aí. Rogério, mas eu prefiro perder esse jogo pro Palmeiras e ganhar os outros 2. Os outros dois é o Grenal e qual é o outro? Não, os outros dois contra o Palmeiras. Perder Palmeiras agora e ganhar os do o outro. Palmeiras. Não, tudo bem, claro. Mas é que a gente está fazendo análise. Se é para fazer essa troca... Aliás, se eu puder fazer uma escolha hoje, foi como eu disse antes. Eu quero Ipiranga classificado para a Série B, Juventude classificado para a Série A, tá? Que termina antes, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro? está uma incógnita. Dependendo, né? Dependendo do Palmeiras. Então tá, Grêmio campeão da Copa do Brasil, Internacional campeão brasileiro. E as datas estão todas indefinidas, né? As datas indefinidas, tanto para a Copa do Brasil como para a Libertadores. São 3 cenários Campeão da diferentes. Série C ainda. Não, aí não tem como. Aí eu acho que não tem como, porque é só os campeões. Mas qual é a informação do Grêmio lá, por favor? Vamos falar em seguidinha sobre isso Me aqui. diga alguma coisa. Vamos falar. Uma luz no fim do túnel. Quero mandar primeiro um grande abraço para alguns amigos que estão. João Carlos Ferrari Horta, o grande Horta, né, ex-colega de colégio lá do Anchieta. A Vera Custódio Barbosa, gremista, sempre nos acompanhando. O Horta é colorado, o Horta. E grande Agnello Juren, o Nelinho, meu zagueiro na praia,
O Luiz Antônio Malma também aqui está falando aí do Avelino. Está te mandando um abraço, Avelino. Quem é? Quem é? O Luiz Antônio Malma. Manda um abraço para ele também. Claro, um abraço, meu querido amigo. Muito bom. É isso aí. Olha aqui, muito bom, muito bom. Você sabe que é o restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, desde 1935, no mesmo endereço. São 85 anos de tradição e qualidade no churrasco e nos filés do Santo Antônio. E agora, com algumas novidades no cardápio, como o prime rib, a costela de porco ao molho barbecue e também o hambúrguer. Mas permanece sempre o assado de tira e aliás, hoje foi dia, né, do filé à parmegiana. Eu estive lá no Santo Antônio para saborear o filé à parmegiana. Você pode ou ir no Santo Antônio, na Dr. Timóteo 465, ou então pedir a teleentrega pelo telefone que aí está, 3222 3130, 3222 3130. Muito bem, vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguidinha, porque o Flávio Valente está nervoso aí, já está ansioso para essa informação do Grêmio. É um instante só e já voltamos. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc é a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E também ao seu lado está o martelinho. Se você precisar, né, daquela força no seu carro aí, o Aveline, né, de vez em quando precisa lá, um desamassamento sem pintura. E eu vou correndo amanhã lá para tratar. Estou com problema no meu carro. Um reparo na pintura, desde reparos rápidos até reparos maiores na pintura, né, ou só o espelhamento, para deixar, né, a caranga. Isso é muito do professor Leandro Brandão aí. Né, deixa o carro, aquele pretão lá, que é o carro do Brandão, deixa... não dá para falar mais isso, né? Se eu falo preto, branco, amarelo, aí é tudo mimimi agora. Será que vão achar? Se eu disser com o carro não tem racismo. Se eu disser que teu carro é preto, será que é racismo isso também? Meu Deus do céu. Esse mundo está muito chato. Pode o hino, nosso hino do Rio Grande do Sul, vão querer mexer no hino do Rio Grande do Sul. Que conotação. Olha, que eu tenho minhas posições, mas eu acho que é muita, desculpa tendo a palavra, muita frescura. O mundo não está chato, o mundo está burro, está muito burro o mundo, meus amigos. Mas vamos lá, vamos tocar, vamos voltar para o martelinho, que é isso que interessa. Tá? O martelinho, chega lá, dá uma ligada, 35 33 37 27, fala com o Altemir da Rosa lá, e aí você combina direitinho. Ou então vai direto lá, na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, eu estou precisando, 493, quase esquina com a Sertório. Vai lá, Brandão. Estou precisando, tá com os arranhão meu lá. Tem um baita negócio lá. São dois. O Heloísio, me diga aí, ou diga lá pro Flávio Valente que está nervoso. O Renato que pode mudar o comportamento a partir dessa informação? Qual é a informação? Quem trouxe a informação? Então, hoje pela manhã o colega Nicolas Wagner, repórter da Rádio Grenal, colocou na sua conta do Twitter e até deu no ar, né, que o fato de alguns titulares não terem viajado para Fortaleza, né, para encarar a equipe cearense, não teve a ver com o teste do CK. E aí o professor Leandro Brandão pode explicar melhor o que é esse teste, né? Mas é aquele que mostra se existe um condicionamento para ter alguma lesão, né, professor? Risco de fadiga, de lesão muscular. Até porque o Grêmio teve várias lesões, né? O Renato manda e desmanda. Então não foi por isso. Segundo a informação do colega, Wagner, não foi por isso. Então foi por alguma outra razão que agora tanto o Nicolas quanto todos os outros colegas repórteres vão atrás para saber por que... A razão é simples, né, Rogério? Renato não quis botar, pronto. Sim, mas ok. Se não era um indicativo científico, como o próprio Renato falou na entrevista, que era, tá? Se está vindo essa informação que não era por isso, tem alguma outra razão. É que o Renato se acha o dono da verdade. E ele faz acontecer e ele diz que ele tem razão. E daqui a pouco, na nossa época de repórter, né, Rogério, a gente conseguia entrevistar os jogadores, os médicos,
o preparador físico era só cruzar isso, ali. Isso tá hoje é uma caixa preta. Isso está fechado, exatamente. Isso é uma caixa preta, não consegue saber o que o jogador tem, o que o médico avaliou. Não. E aí o Renato diz, agora ninguém mais fala aqui sobre a questão médica. Muito e bem. Aí pronto, fechou. Então só tem o seguinte detalhe, porque eu disse ontem. É uma coisa autoritária. Então o Grêmio que assuma essa questão, né, é uma questão dele, Grêmio, se vamos considerar um autoritarismo ou não, né, ou se é um direito do Grêmio, que ele faça e assuma. Mas não pode numa coletiva depois o Renato vir dizer que toda a imprensa é desinformada. Que tem que buscar informação, mas que ele não vai informar. Então vai informar quem? O X9? Então é isso que o Grêmio quer? Que as informações venham por X9, por aqueles que, em termos, traem a confiança de alguém lá dentro? É isso que o Grêmio está incentivando? E não ter uma informação oficial? Bom, ok. É que o Renato tem uma filosofia diferente de muitos treinadores do Brasil. O Renato é ele, o presidente, e sem aqueles assecas no entorno. Porque a preocupação dele é que aquelas pessoas que ficam em volta, tratando das coisas do Grêmio, ele entende que atrapalha. Mas, atrapalha Avelino, e leva as informações, leva as coisas erradas e aquilo ali cria um problema íntimo, de foro íntimo eu não discordo entre os jogadores. Disso. Então é ruim isso aí. Eu não discordo desse pensamento do Renato, ele tem todo o direito de pensar e agir dessa maneira. O que eu não concordo, e veementemente eu discordo do Renato, é que ele faz toda essa proibição, ele, Grêmio, e depois cobram os repórteres na entrevista coletiva de estarem desinformados, de fazerem perguntas que seriam fora do contexto. Mas como é que vai saber se não tem informação? Sim, ele tem esse lado dele e ele acaba se perdendo em função disso. É que nos últimos 2 anos, acredito, o Renato tem se perdido porque ele se considera o dono da verdade. Mas ok, né? ok. Agora, o que eu coloco de questionamento, a partir dessa informação, e a gente acredita na informação do repórter porque veio de alguma fonte, pode mudar o comportamento do Grêmio e não ter mais esse Popá titular, seja por que razão for? Olha, a questão está na seguinte pergunta, né? Por que o Grêmio não tem... Porque, na realidade, parece assim que o Grêmio não tem interesse no Campeonato Brasileiro. Ou o Grêmio está se precavendo para jogos que ele nem sabe quando vai ter, que é o jogo contra o Palmeiras. Não sabe se vai ser no início de fevereiro, se vai ser no final de fevereiro. E considerando que... Uma coisa assim, estapafúrdia, na realidade. Considerando que esses jogos podem ser lá na reta final do Campeonato Brasileiro, o ideal seria dar uma arrancada agora, né? Não, e colocar o time com ritmo de jogo a milhão para chegar lá na ponta dos cascos, quem sabe, contra um Palmeiras que vai vir cansado lá de uma viagem do Mundial. Né? De qualquer maneira, não dá para entender. Essa informação do Nicolas Wagner, ela é muito importante, ou seja, não foi resultado de teste científico que impediu a ida desses jogadores. Então isso tem que ser colocado para alguém do Grêmio e alguém do Grêmio. Eu nem sei para quem, mas não vai ter médico não fala nada. Vai ter que ser colocado para o presidente, para o próprio Renato, tem que vai falar. Deixar correr isso aí. Vão dizer que não, mas vai se buscar mais informações. Bom, passando para o lado internacional, um desfalque certo é o Thiago Galhardo, né? Que conseguiu se lesionar sozinho. Botou enganado. Foi anunciado hoje, né? Pode ter sido no treino, pode ter sido... Diz que ele tem um problema crônico no tornozelo. No jogo também, né? Que ele teve. Não, mas para só um pouquinho. No jogo, mas... Vira e mexe, ele tem um problema no tornozelo. Isso. Mas o problema dele, que foi dito agora, é panturrilha. Panturrilha. É um problema muscular. Panturrilha esquerda. Problema muscular. Não, é outra situação. Aconteceu parecido com o do Jeromel. Vocês lembram? O Jeromel foi chutar aquela bola, não estava bem com o corpo enquadrado para o chute e fez um problema muscular na coxa. O Jeromel foi na coxa. Foi na coxa. E nesse, o Thiago Galhardo sentiu, depois que ele deu um chute também, cruzado, tá? E sentiu a panturrilha também. Mas não vai fazer muita falta, Rogério. Não vai fazer muita falta. Nesse momento que o Inter encaixou... Ele veio umas 10 rodadas para cá. Mas vá que ele deu uma de época de Cudê, daqui a pouco ele faz um gol, né? Mas ele faz um gol. Mas o Inter principalmente depois que ele foi para a seleção... Da temporada, sim, mas da era...
Eu acredito que ele ainda seja. É o brasileiro, é o goleador ainda. Não, brasileiro. o goleador da era Abel Braga. É o Yuri Alberto. Com 4 gols. mas somando todos ele os continua jogos sendo goleador do campeonato. Ele continua sendo goleador do campeonato. Continua sendo goleador do campeonato. E, aliás, o segundo vem Marinho. o Marinho, que vem atrás. E Aliás, Marinho o Yuri Alberto deve jogar, né? Joga. Deve Sem jogar. o Thiago Galhardo. No momento, o goleador do brasileiro é reserva. Mas eu vinha dizendo... Quem? No momento, o goleador do brasileiro é reserva. Mas né? Quem é o goleador brasileiro que é reserva? O Thiago Galhardo. No momento, o ataque do não, Abel é o Yuri Alberto e o Caio. Quando tanto o que o Thiago Galhardo jogou a última partida. É que no penúltimo jogo Porque o Guri não podia Thiago jogar. Galhardo estava com o terceiro cartão amarelo. É, E aí contra o jogou o Ceará. Yuri Alberto. É. Mas não vem rendendo o suficiente. que a a gente vem pergunta- observando ele depois, e eu tinha falado Ficaria no uma banco. ocasião aqui no programa, depois que esse rapaz foi convocado e não chegou a jogar na seleção brasileira, nenhum jogo, vestiu a camisa da seleção, mudou assim do Mas dia isso- para noite. isso são vários. E mudou e o cara não apareceu mas o mais. dele- São vários que só vestem, só vão lá passear e quando voltam... Não. É como diz um amigo meu, só vão carregar sacola. Porque só aparece Quando carregando sacola. voltam- Mas não tá fazendo falta. desses últimos jogadores, o caso mais flagrante foi esse do Thiago Galhardo. Porque não vamos esquecer, né? A eliminação do Internacional para o América tem que ser debitada muito na conta do Thiago Galhardo. Ah, sim, com porque certeza. foi ele para bater o primeiro pênalti, para abrir a série para o Internacional e fez aquela invenção que ele nunca tinha feito. E quem vem, nenhuma cobrança. despontando e assumiu, me parece, a titularidade, e eu não acreditava nesse rapaz, e depois, no decorrer do tempo, a gente vai vendo os jogos, e a gente vai vendo que você tem chance, que é o Praxedes. Deu assim, ó. E é um jogador que eu gosto, é o tipo de jogador do meio que chega à frente. E eu gosto Mas do o time. Yuri Alberto não merece ser titular nesse momento? Pelo que está jogando? O Yuri Merece ser Alberto, titular, sim, né? vai Yuri ser- Alberto, por favor. e vai ser titular, e vai ser o titular. Também acho. Bom, É o Só quem não momento. gostava do Yuri Alberto é o teu colega lá, o Pato, falava que era mortofol. Não. Mortofol. O Pato escolhe O cara a faz dedos, os golaços né? todo O jogo, cara é tem mortofol. velocidade, tem condição de Sim, bola, escolhe a sabe dedo. chutar. Ele escolhe a dedo. Tem algumas coisas agora que o tem falado jogador bem vai dele. desenvolvendo. O Praxedes, por exemplo, tem que desenvolver a certeza do passe. É. É uma coisa que Falta o próprio pouco. Abel já falou. É. E vai. Mas está indo aí. Né? Aliás, tem uma brincadeira do Rodinei com o Praxedes, né? Fizeram apostas. Sim. E agora o Praxedes está devendo, parece que 2 mil para o Rodinei, para a aposta que fizeram. Coisa boa quando o cara pode apostar 2 mil para lá, 2 mil para cá. Não, e o né? bom que eles e o bom que me parece que o Praxedes não tem posição fixa. Ele vai para o lado direito, ele vai para o lado esquerdo, ele vai para o centro, ele vem buscar mas o tem jogo, que- chega no ataque. Tem o que tipo de conhecer jogador- os atalhos, né? Sim, é o que falta para ele conhecer melhor os atalhos no momento certo. José Avelini Neto, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Flávio Obrigado. Valente, Grande brigadão abraço. também. Grande Professor abraço, Leandro Rogério. Brandão, hasta la vista. Uma hora Amanhã? eu chego lá. Tá bom. Heloísa Gordinho, até amanhã, Rogério. Heloísa. Até Coragem, amanhã. Rogério. Coragem, Rogério. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem aqui na RDC TV, porque está chegando o Cadu Oliveira com 2 toques. Nós voltamos amanhã com Virando o Jogo, 8h15 da noite. Tchau, obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.